Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia Sagrada Epístola Universal do apóstolo São João. Primeira Epístola Universal, capítulo de número 1 e versículo 5 a seguir. Nós vamos fazer aqui uma leitura todos juntos. Quando eu contar 1, 2, 3, está tudo ok já. Quando eu falar 1, 2, 3, todo mundo começa a ler o verso 5 do capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. 1, 2, 3. E esta é a mensagem que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. 6. Sete. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Levante sua mão direita e diga assim: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Eu quero, na noite desse dia, agradecer a Deus pela vida de todos que se fazem presentes e também dos nossos irmãos que estão nesse momento assistindo essa pregação. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso querido irmão Diácono Cantão. Diácono Cantão, levante sua mão direita. Diácono Cantão, levante sua mão direita. Muito bem. Meus irmãos, o diácono Cantão passou por uma cirurgia nos seus olhos, não sei se foi no direito, no esquerdo, no direito, e por esse motivo o servo de Deus ainda não tinha vindo, praticamente aí 2 meses, se recuperando na sua casa, e nós queremos aqui agradecer a Deus, porque o Senhor Jesus está lhe concedendo saúde. Os irmãos querem tributar esse culto em ação de graças pela vida do diácono Cantão. Se é verdade, digo amém. Meus irmãos, eu quero fazer notório aqui o nosso querido irmão Braga. O nosso querido irmão Braga, é Braga ou Bragança? Nosso querido irmão Bragança. O nosso querido irmão Bragança nos procurou hoje e ele está voltando à casa do Pai, né, irmãos? Que maravilha. Conversou comigo e disse: pastor, o meu lugar é aqui. Eu fui para aquela igreja ali, mas não vi Deus, não senti Deus, e eu quero continuar com os irmãos aqui. Os irmãos querem deixar o nosso querido irmão Bragança à vontade, se é verdade, digo amém. Receba o nosso abraço, nosso querido irmão Bragança. Graças a Deus. Passou só um período, né, irmãos? Mas como ele disse, né, como filho pródigo, retornou à casa do Pai. Aleluias! Estamos aqui de braços abertos, recebendo nossos queridos irmãos. Meus irmãos, anote o tema do nosso ensinamento: os 4 inimigos
do homem. Os 4 inimigos do homem. O homem tem pelo menos 4 inimigos ferrenhos, duros de vencer na queda, no braço de cana. E nós vamos aprender aqui sobre esses 4 inimigos. Estamos aqui nesse culto de ensino, de doutrina, e eu quero ter a prudência, a cautela de esclarecer para os irmãos esse assunto que é muito importante. Nós estamos, meus irmãos, rodeados, ladeados, seja para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para cima, para baixo, internamente, externamente, estamos ladeados de inimigos. Inimigos. Pastor, quem são esses inimigos do crente? Será que o meu inimigo é meu pai, minha mãe, meus irmãos? Será que a nossa luta deve ser contra o próximo, as pessoas? Nós estamos, meus irmãos, rodeados, sem sombra de dúvida, de inimigos. O primeiro inimigo do homem, ele convive, ele não tem como expulsá-lo, desapegá-lo, desagregar, não tem. Eu já comecei a emitir para vocês alguns sinais sobre o primeiro inimigo do homem. Pastor, qual é o primeiro inimigo do homem que a gente não tem como expulsar? Qual é o primeiro inimigo do homem? O primeiro inimigo do homem, meus irmãos, é a nossa natureza pecaminosa. É a nossa natureza. É o velho homem que está dentro de nós. É a nossa carne. É o inimigo. Paulo escreveu dizendo que existe uma guerra travada entre a carne e o espírito. E o espírito e a carne. Você não pode sair da sua carne, porque se você sair da sua carne, você vai se tornar um espírito invisível. Porque nós somos compostos de alma, espírito e corpo, ou corpo, alma e espírito. Então, o primeiro inimigo do homem é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. O que a gente pode fazer com ela? Mortificar ela. É como se nós abafássemos ela, prender ela para ela não sobressair. Porque a nossa carne, diz a palavra de Deus, que a inclinação dela é para as coisas da carne, para as coisas da terra. Haja visto que o homem foi feito do pó da terra. Então a inclinação do homem é para as coisas da terra. A nossa velha natureza, nossa
natureza que nós chamamos dentro do campo da teologia, natureza adâmica. Nós ainda carregamos essa natureza chamada natureza adâmica. Ela está entrelaçada, arraigada dentro de nós, irmãos. Nós convivemos com esta natureza, a natureza do velho homem, pecado. Tendo base nessa primeira natureza, 1 João, eu quero que você deixe essa carta aberta, versículo 1 João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então observe bem, se nós dissermos que não temos pecado, duas coisas aqui: nós estamos enganando a nós mesmos, e o segundo ponto, nós nos tornamos o que, irmãos? Mentirosos. Então isto implica dizer, irmã Patrícia, que nós convivemos com a nossa natureza adâmica, com a nossa natureza carnal. Por isso que nós precisamos todos os dias pedir perdão a Deus. Isso aqui é um processo, meus irmãos. E nós não podemos nos cansarmos de pedirmos perdão a Deus. Vejamos bem no próximo versículo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos, irmã Joana, todos os dias pedir perdão, porque nós pecamos quando falamos, nós pecamos quando olhamos, nós pecamos quando ouvimos, nós pecamos com as nossas atitudes também. Somos pecadores, de natureza somos pecadores. Porém, há um diferencial entre o ímpio e o justo. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Qual é a diferença? O que serve a Deus sempre está nos pés do Senhor, dizendo: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, até mesmo pelos pecados que eu não me lembro. Quem já fez essa oração? Senhor, me perdoa todos os dias. É uma ladainha? Não, irmãos. É um reconhecimento. É uma reza? Não, senhores e senhoras. É um reconhecimento que nós precisamos e somos inteiramente dependentes de Deus. E que nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida. Então, o primeiro inimigo do homem é a sua carne, é a sua natureza. Ah, pastor, mas Paulo diz: quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para onde? Para trás. Como é que nós vamos fazer uma exegese desse texto bíblico aqui, irmãos? Se a gente ainda anda com a nossa natureza adâmica. Presta atenção. Quem está nele, quem está na videira, quem é ramo, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Se lembre aí de uma coisa velha que você praticou lá. Não fale para mim, pelo amor de Deus. Se lembre de uma coisa velha
Você gostaria de fazer aquilo que você fez há 100 anos atrás? Sim ou não? Não, porque ela já ficou para trás. Aí Paulo diz assim: agora nós precisamos prosseguir, avançar, e precisamos viver uma nova vida. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que quando nós fomos batizados nas águas, quando nós nos batizamos ou alguém nos batizou, nós sepultamos os nossos pecados. Sepultamos. Mas automaticamente nós ressuscitamos para Cristo. E agora o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida, trabalhando. Todos os dias o Espírito Santo está trabalhando. Então, se nós dissermos, como disse João, se dissermos que não temos pecados, primeiro ponto, enganamo-nos a nós mesmos. Temos que ter o quê? Essa consciência. Senhor, eu sou pecador. Porém, eu sou um pecador arrependido. Quem é um pecador arrependido? Porque tem pessoas que peca, mas elas não se arrependem. E pessoas que pecam tanto e não se arrependem, a Bíblia Sagrada diz que essas pessoas já têm uma mente cauterizada, ou seja, dominada. Se dissermos que não temos pecado, nós nos tornamos o quê? Segundo ponto, mentiroso. Ou seja, eu preciso reconhecer: Senhor, me perdoa, me transforma a cada dia, me liberta a cada dia. Por isso que nós não podemos apontar para A, para B, no nariz de alguém e dizer assim: eu sou melhor do que você. Você lembra da oração do publicano e do fariseu? O fariseu já se achava que ele já tinha atingido o ápice da vida espiritual. E isso é um equívoco quando nós pensamos com a mentalidade do fariseu. Eu já atingi o que tinha que atingir. Nós só vamos sermos 100% perfeitos, meus irmãos, quando o nosso corpo for transformado em glória. Isso vai acontecer no dia do arpazo, do arrebatamento da igreja. Aleluias! Nós vamos receber um corpo incorruptível. Porque até nesse momento o nosso corpo, ele é corrupto, meus irmãos, se corrompe. Mas quando tocar a trombeta de Deus, nós vamos receber um corpo glorioso. Levante as suas mãos e glorifique o nome de Jesus. Por isso que cada dia nós precisamos nos inclinarmos, nos humilharmos. Chegai-vos a Deus e Deus vos chegará a vós. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O segundo inimigo do homem, o segundo inimigo do homem, da mesma sorte, meus irmãos, aonde nós pisarmos, colocarmos os nossos pés, nós vamos nos depararmos com esse inimigo. Se você pegar um avião, você vai se deparar com ele. Se você andar sobre as águas, você vai se deparar com ele. Se você permear aqui na terra, você vai sempre encontrar ele, porque ele está em nossa volta. Que inimigo é esse, pastor? O medo, o presbítero falou medo. O segundo inimigo do homem se chama mundo.
E nós vamos mostrar que dentro da palavra, o segundo inimigo do homem se chama o mundo. Agora, que tipo de mundo? Existe vários tipos de mundos. Existe o mundo de Deus, e existe o mundo do diabo, e existe este mundo do pecado. A Bíblia diz assim: esse mundo já és do maligno. Que mundo é esse? O mundo perverso, o mundo das orgias, da prostituição, do adultério. Esse mundo já és do maligno. 1 João capítulo 2, verso 15 ao 17, vejamos bem o que diz: não ameis o mundo. Olha só, irmãos, é o segundo inimigo do homem, é o mundo. Não ameis o mundo. Nós não podemos amar o mundo, em hipótese alguma. O mundo é inimigo de Deus. Vamos prosseguir no mesmo versículo. Nem o que no mundo há. 2 pontos aqui nós precisamos ponderar isso aqui. Primeiro, não ameis o mundo. Segundo ponto, e nem o que há no mundo. Não podemos ter o coração dividido, meus irmãos. Nós precisamos amar a Deus, aplacando na nossa vida o mandamento que é lei divina, não é lei humana, mas é lei espiritual. Amarás o Senhor teu Deus, de quê? De todo teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O nosso coração não pode estar em cima do muro dividido. Amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. O nosso coração, nós precisamos amar exclusivamente Deus. Deus. Por isso que Jesus disse: buscai primeiramente seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiramente Deus. Voltemos aqui ao verso: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, olha só, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, trouxe o mundo para dentro de si, está idolatrando o mundo, o amor de Deus não está nele. O amor de Deus não permanece nele. O amor de Deus não faz morada dentro de um coração que ama o mundo e que ama as coisas do mundo. Nós poderíamos citar aqui algumas coisas do mundo, mas aqui já é outro tema da mensagem. Nós estamos aqui salientando 4 inimigos do homem. Nós estamos trabalhando no segundo inimigo. O segundo inimigo do homem é o mundo. Dando sequência no verso 16: porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, há concupiscência dos olhos e há soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Tudo que há no mundo, irmão Hélito, a concupiscência da carne, os olhos, tudo que há no mundo. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui de passagem. E nós precisamos entender, presbítero Júnior, que nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos, forasteiros. Porque o nosso alvo não é as coisas terrestres. O maior alvo, melhor dizendo, é o céu. Queremos sim uma casa boa, um carro,
uma moto para andar, conforto na nossa casa. Queremos ver os nossos filhos se casando, terminando, se formando. Tudo isso é bênção que Deus nos proporciona. Mas tudo isso aqui fica, é passageiro. Mas as coisas espirituais são tesouros eternos, meus irmãos. Então nosso coração precisa amar a Deus. E esta mensagem sobre o amor ágape, tem se esvaído do nosso meio. Mas quando eu falo de amor com compromisso. Porque eu tenho observado na teologia do liberalismo, porque nós fazemos parte da teologia bíblica, e Cristo é o centro da Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse. Mas existe a teologia do liberalismo, que a mensagem que eles pregam muitas vezes é só sobre o amor, Deus e amor. Mas é um tipo de amor sem compromisso, sem responsabilidade, que as pessoas podem fazer o que elas bem entender. Ontem eu estava assistindo um debate sobre crente pode se tatuar, e um pastor contra esse procedimento, porque hoje está se tornando muito normal, e outro pastor a favor que crente pode se tatuar. E na igreja dele, que ele é pastor presidente, existe até alguém que já trabalha numa sala especificamente para atender os jovens, até pessoas de idade. Se quiserem, já tem gratuitamente na igreja desse endemoniado. E ele, com todas as palavras de forma clara, fazendo apologia que pode crente se tatuar, usar tatuagem. E um pastor conservador dizendo, não pode, porque o crente tem que ser diferente. Quando nós éramos do mundo, nós praticávamos isso, mas agora não. Nós somos salvos, crentes, a luz do mundo, sal da terra. Mas para você ver que as coisas estão ficando de forma tão banal, meus irmãos, que vai ser muito difícil daqui para frente a gente pastorear, ensinar como eu estou ensinando a igreja do Senhor. Tipo de pastor como eu, meus irmãos, que não prega mensagens motivacional ou motivacionais, dificilmente é convidado para pregar nessas igrejas neopentecostais. Porque as igrejas neopentecostais, com todo respeito, nossos irmãos que estão aí nos ouvindo, não todos, não podemos aqui generalizar, mas a maioria dessas igrejas querem receber mensagens de autoajuda, mensagens para massagear o ego da pessoa. Aí a pessoa continua no adultério, ela está adorando, está pregando. Ela continua na prática pecaminosa e ela está na frente do trabalho. E quando a gente confronta isso, é porque nós somos atrasados, quadrados. Nós estamos vivendo há 50 anos atrás. Mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. A palavra de Deus é infalível. Passarás os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não há de passar. Doa quem doer. A verdade tem que ser pregada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Levanta as mãos e dê um brado de glórias a Deus nessa noite. Então nós não podemos compactuar com o mundo. O mundo é o nosso inimigo, implacável, meus irmãos. Não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, o amor de Cristo, o amor do Espírito não está no coração dessa pessoa. Pode pregar, pode pular, plantar bananeira, subir, voar, fazer trenzinho, aviãozinho, entrar no reteté, no plé-plé-plé, sei lá o quê.
eu fico só balançando a cabeça. Agora, crentes que não têm conhecimento teológico de dentro da Bíblia Sagrada, não precisa ser formado em teologia, não, meus irmãos. Precisa o crente mergulhar estudando a Bíblia Sagrada, porque em si a Bíblia Sagrada já é um livro melhor dizendo, teológico, meus irmãos. E quem se aprofunda nesse livro não vai ser enganado, porque Jesus Cristo vai trazer revelação ao seu coração. Agora, se você se tornar um crente eclético, o que é um crente eclético? Ele ouve todo tipo de mensagem, todo tipo de mensagens. Mensagens pré-tribulacionista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista. Aí ele não sabe diferenciar, discernir o que é isso. Aí muitas vezes o camarada é um pós, eu vou só para você entender, é um pós-tribulacionista. O que é um pós-tribulacionista? É que ele acredita que o arrebatamento da igreja, meus irmãos, vai acontecer após a grande tribulação. E nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação, porque quando vier a tribulação, a tentação sobre a terra, o Senhor nos guardará de toda tribulação. Quem está entendendo, diga glórias ao nome de Jesus. Aí a mensagem é até bonita, meus irmãos, mas quando chega lá, o desfecho é outra coisa. Ou seja, a pessoa se torna eclético. Não é todo mundo que eu paro para assistir, não, meus irmãos. E quando eu começo a ouvir a pessoa, eu começo a prestar atenção se ela fala a nossa língua, a nossa sã doutrina. Não precisa ser assembleano, tem tantos homens e mulheres de Deus aí que prega realmente na linha certa. Eu estava ouvindo um pregador e de repente ele pregando, eu fiquei de boca aberta. Olha que mensagem. Mas quando chegou no final da mensagem, ele colocou Maria no meio. Ele disse, rapaz, tu é carismático, olha. Eles pegaram o nosso modo de ensinar, de pregar. Aí rapaz, mas aquele padre, olha, o padre, o meu xará, né? Fábio de Melo, quando ele ensina, ele prega, eu choro, que é uma beleza. Tem irmãos que até postam vídeo dele. Para quê, meus irmãos? Aonde? Quando chega na vertente vertical, como diz o diácono Cantão, ele sempre usa a vertical, né? Quando chega na vertente vertical, meus irmãos, aí a pessoa pula do trilho, pula da linha. Já coloca Maria, já coloca os santos. Paz-me, meus irmãos. A igreja precisa, meus irmãos, ter esse discernimento. E nada melhor do que nós examinarmos as escrituras. Jesus disse: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Oséias escreveu dizendo: o meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. E eu costumo dizer que o melhor culto é o culto de doutrina, porque esse culto aqui, o pastor de vocês se prepara para estar aqui. Você pensa que é fácil? Eu me preparo espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente para estar aqui, para trazer uma mensagem para vocês não enlatada, não uma mensagem artificial, mas uma mensagem do coração de Deus, pautado na Bíblia Sagrada, para que você possa voltar para sua casa cheio, agraciado, renovado, exortado, edificado pelo poder da palavra do Santo Jesus Cristo nosso Senhor. Então o segundo inimigo do homem é o mundo. E para a gente continuar, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluias, permanece para sempre. Permanece para sempre. Tudo nesse mundo aqui passa, é passageiro,
mas aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, aleluias, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quem está no centro da vontade de Deus, irmãos? Pode surgir igreja A, igreja B, igreja C, igreja o cuspinho de Jesus que eu já vi, Jesus já foi, já está voltando, a igreja da plancha que se chama bola de neve, que as pessoas vivem de qualquer forma, entram de qualquer forma e permanecem do mesmo jeito. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre adorando, exaltando, glorificando. Levanta as suas mãos e glorifica o nome de Jesus, porque quem faz a vontade do Senhor permanece de pé, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. O terceiro inimigo do homem. Nós estamos, meus irmãos, numa era, nessa dispensação, que esse inimigo, ele tem surgido no nosso meio, e pasme, e tem saído de dentro das nossas igrejas. Muitas vezes esse inimigo passou muito tempo assentado do seu lado, convivendo com você, falando com você, olhando para você. Achei você curioso, né? Quem é esse inimigo? Os falsos mestres, os falsos profetas. Anote aí, falsos profetas. Vejamos 1 João, capítulo 4, verso 1. Vejamos o que diz. Amados, não creiais em todo espírito, não creiais, não acredite em todo espírito. Esses dias, meus irmãos, mandaram para mim, porque eu sou um defensor da fé, isso está impregnado no meu sangue, defender as doutrinas. Eu já até tentei parar, meus irmãos, e eu tenho assim um estilo polêmico concernente às mensagens que eu defendo mesmo. E alguém mandou um vídeo para mim e disse: pastor, dê uma olhada nesse vídeo aí, comenta esse vídeo, coloca lá no seu canal. Aonde, meus irmãos, aquele cidadão que se intitula pastor fez da sua igreja uma zona, uma zorra. Aonde, meus irmãos, eu tive observando o vídeo, eu não sei se é igreja evangélica ou se é um terreiro de macumba. Aí eu fui analisar terreiros de macumba, de espiritismo, os mesmos segmentos, as mesmas coisas que eu vi lá. Os pais de santos, tudo vestido de branco, aquelas saionas de branco, os adeptos, e aqueles tambor e o povo naquele negócio. Aí eu fui fazer um paralelo com aquela igreja e com o terreiro de macumba. Eu fiquei olhando, não tem diferença de nada. Aí tem aqueles que dizem assim: não, mas o diabo é que está nos imitando primeiro. Não, meus irmãos, tem muitas igrejas imitando as coisas que tem dentro de terreiros de macumba, dentro do espiritismo, e trazendo para dentro da igreja. Eu disse: o sangue de Jesus tem poder. E tem surgido, meus irmãos. Amados, não creiais em todo espírito. Nós precisamos ter, meus irmãos, a sensibilidade dos crentes bereanos. Quem eram os crentes bereanos da Bíblia Sagrada? Eles analisavam o que Paulo estava ensinando, os pregadores, os ensinadores estavam pregando, eles estavam analisando, parafraseando para ver se era verdade mesmo o que eles estavam pregando. O crente tem que ser assim, meus irmãos. Analisar na palavra de Deus se aquilo que o pregador, o mensageiro está ministrando tem respaldo dentro da palavra de Deus.
não creais em todo espírito. Agora, eu abro aqui um parêntese. Cuidado para você não julgar se você não tem conhecimento. Não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Prove. Se essa pessoa está profetizando, Senhor, me dê uma prova. Eu já fiz prova. Se for de Deus, se cumpre. Uma vez um pastor, desses que revela toda noite, eu não sei aonde que eles encontram tanta intimidade, meus irmãos, com os céus, que revela todo culto, está revelando. E meu Deus do céu, é muita intimidade. Mais do que Moisés, que Moisés não era todo culto que Moisés revelava, não. Mais do que Paulo. Todo culto, vocês já observaram? Aí tem o culto da revelação. Meu Jesus amado. Palavra que é bom fica de lado. Aí ele chegou comigo e disse: pastor, eu tenho uma revelação para passar do Senhor. Eu disse: pois não. Aí ele pegou o microfone: igreja, enquanto o pastor estava ministrando a palavra de Deus, o Senhor me deu uma revelação e eu vi um gato preto em cima da Bíblia dele. Olha só, irmãos, gato preto. Aí eu olhei para ele, me deu o microfone, irmão, se o gato preto você tivesse visto na minha vida, que sou pecador e falho, mas em cima da palavra de Deus, meu irmão, que revelação furada foi essa? Vai cantar em outra freguesia, meu irmão. E assim, meus irmãos, João diz aqui: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos, olha só, profetas se têm levantado no mundo, muitos falsos profetas. O terceiro inimigo do homem, da igreja, do crente, do cristão, é os falsos profetas. Falsos profetas. Como eu disse, a priori, que eles surgem do nosso meio, não vem lá de fora não é o ímpio, meus irmãos. Que o ímpio não sabe nem orar, buscar Deus, nem ler Bíblia Sagrada. São crentes que não vigia e dá legalidade para duas coisas. Primeiro, carne também profetiza, viu, irmãos? Se você não sabia, carne também profetiza. Segundo, espíritos enganadores. Eu cheguei num lugar e de repente, meus irmãos, eu já falei aqui, não sei se eu já falei isso, já falei individualmente, numa vigília. E de repente levantou-se uma profeta lá, e aquela profeta, rapaz, ela profetizava para todo mundo, porém só profetizava desgraça. Profeta da desgraça. Eu vejo um carro passando por cima de ti, mas Deus está dando livramento. A tua cova o Senhor está fechando agora, não sei o que. Sabe essas profecias, essas revelações, parece que é a mesma coisa que a gente vê? Aí eu ali orando, Jesus. E de repente o Senhor falou no meu coração. E disse: não é o meu espírito que está operando na vida dela. E eu fiz prova: Senhor, se és tu que estás falando no meu coração, me dando esse entendimento dentro de mim, porque o Espírito testifica com o nosso espírito, irmãos, amém? No meio dessa grande multidão aqui, faz alguém me ver e me dê uma oportunidade. Se é o Senhor, irmãos, eu fiz só pensar, eu nem falei. Alguém disse: olha, está conosco, no tempo eu era evangelista, está conosco o evangelista Fábio Cardoso, lá de São Miguel do Guamá. Isso era lá em Paragominas. Ah, meu irmão, faça aqui uma fila, meus irmãos. Todos eles fizeram a fila. Quem tiver o Espírito de Deus vai ficar em pé.
Quem estiver usando de engano vai cair endemoniado agora. Passa o primeiro, passa, foi passando, buf, caía um, buf, que aquilo lá foi passando, de repente chegou na profeta. Eu queria era a profeta. Quando chegou nela, meus irmãos, manifestou ela. Tu me descobriu, seu desgraçado. Ah, já? Aí eu aproveitei, disse, olha aí, irmãos, a profeta de vocês aí, olha, a profetisa. A vigília acabou. A vigília acabou. Porque eu já entrei falando a verdade, irmão, vamos parar com essa molecagem, com essa brincadeira. E manifestou. Eu expulsei, depois conversei com ela, disse, pastor, eu vivo oprimida, meu casamento está uma desgraça, eu vivo uma vida toda embaraçada, olha só, dando liberdade. E todo mundo achando que ela era a profeta. Se lembra do espírito de adivinhação? Que Paulo todos os dias ia por aquele caminho, e todos os dias, na vida daquela jovem que era adivinhadora, falava na boca dela, esse aí é homem de Deus, e anuncia o caminho da verdade. A palavra parecia até, realmente era verdade, ele era homem de Deus e estava anunciando o caminho da verdade. Paulo, se não tivesse o dom de discernir os espíritos, até que um dia, diz a Bíblia, e agitando no seu espírito, disse, cala-te, sai dela. E o espírito saiu, e aquela moça, aquela jovem foi liberta para a honra e para a glória do nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, vivendo agora, aonde tem se levantado muitos falsos profetas no nosso meio. Provai se o Espírito é de Deus. Não é todo mundo que chega na tua casa, profetiza. Muitas vezes o profeta está todo desmantelado, vive em adultério. Por que os pastores agora dificilmente traz pregadores de outros estados, etc, etc, por tantos escândalos que aconteceram ultimamente, meus irmãos? Os pastores presidentes estão dando oportunidades para um presbítero, um evangelista, um diácono, irmãos que eles conhecem a vida, porque muitas vezes traz a pessoa e tem a vida toda bagunçada, canta que é bem, parecendo curió, mas as suas atitudes em quatro paredes, fora da igreja, é completamente diferente. Que é isso? Falsos mestres, falsos enganadores, falsos profetas, que têm surgido ultimamente no nosso meio. Para nós encerrarmos, o último inimigo do homem, fisicamente ele não está entre nós, ou pode estar já, mas o seu espírito, que é espírito do diabo, está operando. O quarto inimigo do homem, os anticristos. Vejamos na sua Bíblia, na minha e na sua, 2 João, capítulo 2 e verso 18. Filhinhos, e já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, olha só, que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, o que é anticristo? Anti é tudo aquilo que se opõe a Cristo, a doutrina de Cristo, a Deus. Anticristo. É o inimigo que está entre nós, o seu espírito. Pessoas que são anticristos, ou anticristo, simbolizando já ele. Também agora muitos se têm feito, feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última
ora. Então, o quarto inimigo do homem aqui, meus irmãos, são os anticristos. Pessoa que se opõe, que se levanta, que debocha da nossa fé, que não acredita em Deus. A religião é o seu ventre, é a sua ideia, as suas ideologias. Não se prostra, não se curva, é contra tudo o que é colocado diante da igreja. São anticristo, ou anticristos que estão entre nós. E para encerrar, eu não poderia deixar de falar dele, meus irmãos, pelo menos em 5 minutos. Se eu saísse daqui e não encerrasse essa mensagem, que bem verdade são 5 inimigos do homem, a mensagem não seria completa. Ele é o nosso inimigo número 1, posso dizer assim, número 2, mas eu deixei para colocar ele, como a mensagem é temática, a gente pode colocar o último tópico lá embaixo, ou pode colocar no princípio da mensagem. Satanás. Anote aí, Satanás. O diabo, o tripa seca, como eu chamo ele. Ele é inimigo de Deus, inimigo da igreja, inimigo do crente. Inimigo também do ímpio. Ele é inimigo de todos. O adversário das nossas almas. Ele anda como leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. Ele anda como leão, rugindo, criando espanto, espantando as pessoas, criando terror, rugindo como leão, procurando alguém que possa tragar. Em outra versão, que possa destruir. O diabo, meus irmãos, ele não obriga ninguém a pecar, aprenda isso. Mas ele monta o palco, o cenário. A pessoa que faz a festa, ela convida, manda o convite. Mas ela não vai obrigar ninguém a vir na festa dela, sim ou não? Mas o cenário é pronto para receber os convidados. O diabo trabalha dessa forma. Ele apresenta, ele monta o cenário. Agora cabe a pessoa cair na sua tentação, sim ou não. Ele montou com Jesus. Ele bateu de frente com Jesus. Se Jesus foi tentado, imagine você, eu, Papa Chibé, porque o povo que gosta de Chibé é paraense, né, meus irmãos? Imagine nós, se ele não vai confrontar, perseguir. Você acha que ele não te persegue, é? Você é melhor do que Jesus? Você é melhor do que Paulo? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele é o nosso inimigo, eu posso dizer assim, número 1. O inimigo implacável. O inimigo estrategista. O inimigo que não se dá por derrotado. Tem uma perseverança, entre aspas, mas tem uma perseverança e até paciência. Em uma das mensagens que eu preguei aqui, eu falei sobre as estratégias de Satanás. Quando ele é expulso, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontrando repouso, ele mesmo diz: eu voltarei para minha casa. Ainda diz minha casa, querendo tomar posse. E chegando lá, encontrando-a varrida, ornamentada,
Ele volta, chama mais 7 consigo e entra naquela casa que representa a vida. E o estado daquela pessoa, daquela casa, a pessoa se torna pior do que o primeiro. Então ele, meus irmãos, não brinca de ser diabo. Eu vejo muitos crentes, pisa na cabeça dele aí. Nós não podemos subestimá-lo, meus irmãos. Nós não podemos honrá-lo, adorá-lo, venerá-lo, mas não subestime o inimigo. Até houve uma batalha entre Miguel e ele, e naquele momento da batalha, Miguel disse assim, Miguel é um anjo de guerra. Miguel disse assim: o Senhor te repreenda. Aleluias. Ou seja, Miguel colocou Deus ali no meio daquela batalha, porque Deus é poderoso. E Deus não vai bater boca com Satanás, irmãos, não. Porque o Senhor vai amarrá-lo ele. E eu vejo muitos crentes dizendo assim: está amarrado, está amarrado. E a gente pegou esse jargão, esse provérbio, melhor dizendo, da igreja univertical, da igreja universal. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. E a gente pegou isso, né, meus irmãos? Isso está amarrado, 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 está amarrado. E para a gente encerrar, conta-se que manifestou um demônio fora da igreja. Aí de repente tinha 3 irmãos ali, um da Deus Amor, um da Universal e outro da Assembleia de Deus. O pessoal da Deus Amor tudo é fogo, 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 fogo. E assembleiano, a gente fala sempre assim: há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E o pessoal da Universal está amarrado, está amarrado. Aí o demônio se manifestou e um dizia fogo, aí o outro dizia amarrado, e o outro dizia assim: sangue de Jesus. Aí o demônio olhou um para o outro e disse assim: decida o que vocês querem fazer comigo. A gente expulsa no nome de Jesus. O sangue de Jesus é para perdoar pecado, nos lavar as nossas vestes espirituais, irmãos. Levanta as mãos e diga glória a Deus. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios. O irmão foi expulsar demônio dando rajada de línguas estranhas. Eu disse: irmão, para com isso. Línguas estranhas edifica a ti mesmo, não edifica a igreja. É um sinal para os ímpios, sim. Mas a línguas estranhas, quando eu falo, quando você fala, não edifica ninguém. Só edifica eu mesmo. O que edifica é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, essa edifica. Mas quando eu falo em língua, é para sinal de alguém que está entre nós, ou para minha própria edificação. Porque quando eu falo em línguas, eu falo em mistério com Deus, o meu espírito ora bem. Você pode dizer glórias a Deus por isso? Amém? Então diga assim comigo: nesta noite, nesse dia, eu aprendi que o crente, fica em pé, que o cristão tem 5 inimigos. Primeiro inimigo, bata assim no seu peito. Você pode puxar ela assim, ó. Ah, pastor, eu gosto tanto dessa carne, é? É teu inimigo. Alimenta ela para você ver. Mortifica ela na oração, no jejum, na consagração, na palavra, irmão Edson, vindo na igreja. Ela vai ficar mortificada, mas qualquer momento ela pode ressurgir. Segundo inimigo do homem, o mundo. Diga assim: eu não posso amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque se eu amar o mundo, o amor do Pai não está em mim. Terceiro inimigo do homem, falsos profetas. Diga para o seu irmão: cuidado com profecias. Cuidado com profecias. Diga assim para ele: não julgue o profeta.
mas julgue a profecia. Tem muita gente de forma equivocada, julgando o profeta e esquecendo que tem que julgar a profecia, ou provar se o Espírito é de Deus. Quarto inimigo do homem, os anticristos, que se opõem tudo a respeito de Cristo de Deus. E por último, Satanás, ele é o nosso inimigo. Agora, bata-se no seu peito: eu tenho todos esses inimigos, mas eu tenho um amigo fiel. Você pode dar glória a Deus? Mas eu tenho um amigo fiel, eu tenho um amigo fiel. Eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são os nossos amigos inseparáveis. Levante as suas mãos e você pode adorar a Deus e agradecer por esta palavra. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, que ela possa ficar, meu Deus, enraizada na nossa vida. Continua, meu Deus, nos dando entendimento, que possamos a cada dia amar o Senhor e nos tornarmos mais amigos de Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Se assente, meus irmãos, já vamos encerrar. Está chovendo mesmo, né? Glória a Deus.